Bom dia, irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, faremos a leitura apenas de 2 versos. E também abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versos de 10 a 14. Em todo o mês de dezembro nós refletimos, pensamos, conversamos sobre a figura de Jesus. O que acontece quando Jesus ele vem a esse mundo, pisa ao chão da história, o que é que acontece? Em especial, nessa manhã nós vamos refletir sobre o príncipe da paz. O príncipe da paz, esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Todo mundo achou? Livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Porque um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Lucas 2, 11 e 12 diz assim: Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Que Deus aplique a sua palavra, a sua verdade aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos consagrar esse tempo a Ele. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos prostramos diante do Senhor e a Ti, Deus, rendemos toda a honra e toda a glória, Pai. E Deus, em nome de Jesus, suplicamos o auxílio do Teu Santo Espírito, a iluminação vinda do alto, Senhor, para entendermos mais uma vez a Tua verdade e a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor, para o nosso coração. Deus, por misericórdia e graça, fala conosco, Pai, e transforma o nosso coração. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Pois bem, na noite do sábado, depois da nossa cantata lá na praça, nossa programação de Natal lá na praça, depois de eu ter ouvido canções maravilhosas que exaltavam o nome do Senhor, que cantavam a sua vinda ao mundo, que cantavam a sua oferta de paz, eu peguei meu carro, fui ao supermercado mais próximo para comprar um lanche, fui pelo acesso do fundo, e vocês conhecem bem o supermercado do qual estou falando, e para chegar no pavimento principal eu tinha que subir uma pequena ladeira, e quando eu fui subir essa pequena ladeira, vinha um outro carro na contramão, e eu buzinei, mas me arrependi de ter buzinado, porque o condutor desviou, porém ele colocou o seu tronco para fora da janela e desferiu palavras não tão doces e não tão amáveis na minha direção. E eu continuei o meu caminho, sem falar que aqueles segundos, 2 ou 3 segundos, pareceram uma eternidade. Eu ouvindo e vendo aquele homem proceder daquela forma. Eu comecei a refletir como é que pode um indivíduo, um ser humano, alguém criado à imagem e semelhança de Deus, deixar lá tanta ira, tanto rancor, tanto ódio, tanto desprezo por alguém que ele nem conhece. Como é que um ser humano pode ser tão hostil, tão venenoso? E eu saí de lá, estacionei meu carro, fui comprar o meu lanche, mas aquilo continuou na minha cabeça.
e aquilo roubou a minha paz por alguns minutos. Foi difícil, confesso que não foi nada fácil. Depois do ocorrido, orar por aquele homem, pedindo que Deus o abençoasse e que o livrasse de si mesmo. Eu confesso aos irmãos que nada tem o poder de me deixar tão angustiado e tão inquieto como um conflito como semelhante. Eu não sei se acontece com você, ou se já aconteceu com você. Mas existem momentos da minha vida, fases da minha vida, em que eu me percebo propositadamente refletindo acerca de cada palavra, de cada frase, de cada afirmação, com o intuito de não machucar, de não ofender, de não agredir, de não ferir o meu semelhante mais próximo. Tamanha é a inquietação de conviver com um conflito, com quem quer que seja. E se você me conhece, aos mais chegados, se você tem o prazer, ou às vezes o desprazer de conviver comigo, sabe que nem sempre eu consigo, pois de alguma forma certamente eu já o machuquei. Por vezes o meu raciocínio é como o raciocínio de um técnico de segurança que fica contabilizando os dias sem acidente na fábrica. E eu fico meio que contabilizando os dias que eu consigo viver sem conflitos relacionais. Eu coloquei 28 por colocar. Eu tinha uma imagem que estava lá 123, mas minha esposa passou, olhou para o slide e falou: diminui esse número aí, porque vai ficar muito irreal, viu? E para não provocar um conflito, um novo conflito, eu obedeci, acatei e coloquei a referência aí de um mês. Estamos trabalhando há 28 dias, sem conflitos relacionais. Nosso recorde é de 28 dias. Colabore para melhorar esse índice. Parece brincadeira, mas às vezes a minha cabeça funciona assim. Na confraternização do grupo familiar de Ari Nelson e Mara conduziu uma dinâmica muito bem, muito interessante. E ela pediu que nós escrevêssemos uma carta, cada um para si mesmo. E eu escrevi uma carta para mim mesmo, analisando o meu ano, fazendo um balanço do ano, analisando como tudo tinha sido, como o ano tinha discorrido e como eu tinha procedido, e o que eu poderia ter feito de diferente. Essa foi a ênfase dela. E ao final da dinâmica, eu li a carta para uma irmã que estava do meu lado. E quando eu li a carta para essa irmã, ela falou: pastor, misericórdia, você pegou muito pesado consigo mesmo, pastor. E eu comecei a acreditar no que ela havia dito, porque essa irmã tinha escrito que ela era maravilhosa, até beijo para ela no final da carta. Essa irmã colocou, eu estou falando sério, ela é uma figura. E quando ela falou isso para mim, eu fiquei pensando que de fato eu poderia estar equivocado, né? Que de fato eu poderia ter, ou melhor, que de fato eu poderia ter me machucado, ou eu ter pego pesado demais comigo mesmo. Só que depois disso eu comecei a ver à minha mente as palavras do pastor Carlos Queiroz. Certa vez eu conversando com ele, depois de um congresso, eu deixei ele no aeroporto e antes dele descer eu fiz uma pergunta: pastor, que conselho o senhor daria a um jovem pastor? E ele disse: seja sempre duro consigo mesmo e flexível com as pessoas. Seja sempre duro consigo mesmo e flexível com as pessoas. E quando eu contrastei o que aquela irmã me disse com o que eu lembrei do que o ensinamento do pastor Carlos Queiroz, eu percebi que eu não estava num rumo tão errado assim. Pois bem, meus irmãos, viver em paz. Viver em paz. Eu tenho certeza que essa não é só uma dificuldade minha. Eu aconselho pessoas quase todos os dias. Em 90% dos casos, as pessoas, elas estão apresentando dificuldades envolvendo um semelhante. Seja um conflito conjugal, um conflito entre filhos e pais, entre pais e filhos, porque às vezes a culpa é do filho, às vezes a culpa é do pai por provocar o conflito. Conflito entre amigos, conflito entre namorados, noivos, às vezes conflitos com pessoas próximas, não tão próximas, cristãs, não cristãs, do trabalho, de casa, da igreja, às vezes até do mesmo grupo pequeno.
Acontece, somos imperfeitos. E com o advento das redes sociais, os conflitos ganharam proporções bem maiores. E é interessante fazer uma pausa para salientar, explicar como é que funciona a dinâmica da rede. Se eu posto alguma coisa e você concorda comigo, tudo bem. Mas se eu posto alguma coisa e você discorda, é simples. Eu te bloqueio e pronto. Eu te bloqueio e pronto. Ah, pastor, não é bem assim. Não é estranho para mim, não é incomum pessoas me procurarem, crentes, pedindo para resolver conflitos ou pedindo um aconselhamento sobre como resolver conflitos que foram instaurados ou estabelecidos por meio das redes sociais. Poderíamos dar uma dimensão macro à questão dos conflitos humanos. Poderíamos lembrar dos conflitos étnicos, religiosos, políticos, espalhados pelo mundo afora e noticiados no ano de 2014. Poderíamos lembrar do conflito interminável entre israelenses e palestinos, que todos os dias vitimizam alguém. Conflitos na Síria, no Iraque, na República do Congo, no Sudão. Conflitos esses que foram mencionados no Natal pelo Papa no seu discurso. Contudo, trago a questão para uma dimensão mais relacional. Trago a reflexão sobre paz para uma dimensão mais pessoal, trazendo à memória uma frase de Madre Teresa de Calcutá. E a frase é a seguinte: quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. A lógica é simples, mas eficaz. Quer promover a paz mundial? Comece pela sua própria casa. O mundo precisa de paz. Nós precisamos de paz. Eu, enquanto escrevi esse sermão, eu olhei para a minha vida, para a minha realidade, e eu disse para Deus: Senhor, eu necessito da Tua paz em minha vida. E essa foi a mensagem dos anjos ao anunciar a vinda de Jesus a este mundo. Os anjos, eles cantaram, dizendo aos pastores: glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, ou aos homens a quem Ele concede o seu favor. Essa também foi a mensagem do profeta Isaías, uma mensagem de paz, porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E não só isso, Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Qual a relação entre esses dois textos? É paz, é simples, é paz. A essência do texto é paz. Quando o profeta ele anuncia a sua mensagem, a essência é paz. Quando os anjos anunciam a chegada de Jesus, eles anunciam a chegada de um tempo de paz. Quando Deus se faz carne e pisa no chão da história, eu compreendo que Deus está propondo ao homem uma oferta de paz. Está nos oferecendo uma vida que transborde paz. Paz com Ele, paz consigo mesmo, paz entre os homens a quem Ele quer bem. A paz que Cristo nos dá, ela traz consigo sentido, propósito, significado, porém também ela traz perdão dos pecados, perdão das nossas dívidas, das nossas culpas, e nos desafia, como crentes, a vivermos uma vida de paz com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Estudando sobre esse tema, me chamou a atenção a frase do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que viveu os dramas e os terrores do regime nazista, e ele diz: nenhuma paz. Eu gosto dessa ênfase. Ele diz que nenhuma paz, não há possibilidade de paz em nenhuma instância. Nenhuma paz é paz, senão aquela que se dá por meio do perdão dos pecados. Eu concordo com Bonhoeffer, o Evangelho também concorda com Bonhoeffer. E dessa afirmação, nós extraímos a nossa primeira lição dessa manhã.
Paz só é possível quando há perdão de pecados. Paz só é possível quando há perdão de pecados. E refletindo sobre perdão, pensando sobre perdão, me veio à mente o texto onde Jesus ele dialoga com Pedro sobre esse tema. Eu vou pedir o auxílio de vocês. 1, 2, 3. Então Pedro... E qual foi a resposta de Jesus? Refletindo sobre esse texto, sobre os ensinamentos desse texto, eu extraí alguns discernimentos que eu compartilho com os irmãos agora. E pensando sobre esse texto, eu digo, eu tenho a sensação que muitos de nós, assim como Pedro, têm enxergado a dinâmica do perdão pelo prisma errado. E qual seria o prisma errado? O prisma errado seria o prisma do ofendido, do vitimizado, e nunca o prisma do ofensor. Para nós, muitas vezes, esse cálculo de Jesus, 70 vezes 7, essa lógica de Jesus não faz muito sentido. E, por vezes, ela não inspira confiança, credibilidade em relação ao verdadeiro arrependimento do nosso ofensor. Será que alguém pode se arrepender tantas vezes de forma genuína? É possível. A resposta para mim é a seguinte, é simples. Coloque-se no lugar do ofensor. Deixe o lugar do ofendido e coloque-se no lugar daquele que ofende. É interessante porque nós nunca questionamos a qualidade do nosso arrependimento. Nunca. Mas com muita frequência questionamos a qualidade do arrependimento alheio. Jesus está ensinando a Pedro. Pedro, é assim que Deus faz conosco. Imagine se o perdão divino fosse como créditos de um plano pré-pago, um plano telefônico pré-pago. Imagine se Deus ele nos perdoasse de forma limitada. Imagine que se você se colocasse na presença de Deus, a fim de obter perdão, e Deus falasse, olha meu filho, por hoje chega. Volta amanhã porque os seus créditos acabaram. O meu perdão é limitado. Eu não consigo imaginar uma situação dessas. Deus nos oferece perdão ilimitado. Deus oferece perdão sem limites a todos os seres humanos. 70 vezes 7. Perdão sem limites. Jesus só está apontando o caminho, dizendo, Pedro, faça como Deus faz. Porque é assim que Deus faz com você, Pedro. Mas a grande questão é que nós nunca nos imaginamos no lugar daquele que ofende. Nós nunca nos imaginamos no lugar daquele que ofende. Mas sempre nos colocamos no lugar do ofendido, do vitimizado. O nosso problema é que nunca trazemos aos nossos lábios uma história sobre como nós machucamos, mas sim como fomos machucados. Essa vai ser sempre a nossa versão da história. Sempre o que o outro fez comigo, sempre o que o outro fez com você, e nunca o que fizemos para com o outro. Nunca nos imaginamos como aqueles que estão desejosos, ansiosos por uma oferta de perdão. Mas sempre nos colocamos no lugar daqueles que estão pensando se perdoarão ou não perdoarão. Se irão perdoar ou se não irão perdoar. E pensando sobre isso, refletindo sobre isso, eu pensei como as coisas ficam claras para nós quando nos perguntamos quantas vezes Deus nos perdoou em Cristo na cruz do Calvário. Quantas vezes Deus te perdoou na cruz do Calvário? E refletindo sobre isso, eu penso que a resposta é uma única vez. Deus nos perdoou em Cristo na cruz do Calvário uma única vez. Todas as vezes que nos achegamos à sua presença, prostrados e rendidos, a resposta que ouvimos é, meu filho, eu já te perdoei. Você já foi perdoado, meu filho. Deus em Cristo nos perdoou de forma ilimitada, de uma única vez, com um único ato. Por isso eu acredito, paz só é possível quando há perdão de pecados. Seja paz entre nações,
seja a paz em nossos próprios lares. Se hoje podemos desfrutar de paz com Deus, é porque Deus em Cristo nos perdoou. E é o que Ele quer de nós. Para vivermos em paz com quem quer que seja, nós precisaremos perdoar. O perdão, ele é essencial à paz. Para você conviver em paz com quem quer que seja, você terá que aprender a perdoar. Perdoar. Não é possível termos paz com Deus se não vivemos em paz com os nossos semelhantes. E nós cristãos, seguidores do Cristo, seguidores do Príncipe da Paz, somos desafiados todos os dias a trazer sempre nos lábios uma oferta de paz. Não é fácil, mas essa é a cruz. Essa é a cruz que nós temos que carregar, como Cristo carregou. Uma oferta de paz, uma oferta de perdão dos pecados. Em segundo lugar, de maneira muito breve, refletindo sobre o tema, eu cheguei a esse seguinte discernimento: para vivermos em paz, precisaremos também nos arrepender. Essa é outra face do jogo, esse é o outro lado da moeda. Paz só é possível quando há arrependimento. Em nossa cultura, pouco damos valor àqueles que se arrependem, pois aqueles que se arrependem estão, de alguma forma, reconhecendo que falharam. Estão atestando as suas falhas. E reconhecer falhas pode ser um pouco arriscado. Reconhecer minhas falhas pode me diminuir, pode roubar minha autoridade. Reconhecer falhas é coisa de gente fraca. Porém, eu compreendo que aquele que se arrepende está reconhecendo, diante daquele que o ofendeu, em humildade, que poderia ter feito diferente, que poderia ter reagido de forma diferente, que poderia ter realizado de forma diferente. Eu creio que o arrependimento, ele é nobre, é belo, porém é contrário à nossa natureza. Porque a vontade que nós temos é sempre de passar por cima. Se pudéssemos, nós não resolveríamos conflito algum, evitaríamos o desgaste e passaríamos por cima de tudo. Refletindo sobre arrependimento, eu percebi que no reino de paz, a postura do arrependimento, a ação do arrepender-se, é uma ação que é simplesmente humana, pertence aos seres humanos. Deus é Deus e em sua perfeição ele não precisa se arrepender de nada. O Senhor Jesus, em sua perfeição, quando andou entre nós, segundo as Escrituras Sagradas, não cometeu pecado algum. Arrependimento pertence ao ser humano. O arrependimento é belo, porém é contrário à nossa natureza. Nós somos seres falíveis, pecadores. E por isso, para nós, o arrependimento é uma bênção. O arrependimento na vida do crente deve ser uma bênção, pois é um passo na direção do perdão, é um passo na direção de uma vida de paz, seja com o Senhor, seja com quem quer que seja. Talvez muitos dos nossos relacionamentos estejam rompidos por falta de perdão. Mas pense por outro prisma. Considere a possibilidade de muitos relacionamentos estarem rompidos porque nos falta arrependimento. Nos falta coragem para reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados e confessarmos com humildade diante daquele que nós machucamos. Muito me agrada o texto que diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. E geralmente esse texto é usado num contexto onde nós aplicamos sempre aos novos convertidos. Contudo, eu arrisco a dizer com toda a segurança que o coração de Deus também celebra quando você que já é cristão continua a viver uma vida de arrependimento. E pensando no arrependimento, eu confesso aos irmãos que eu tenho medo de viver uma vida da qual eu nunca me arrependa de nada. Que eu tenho um coração insensível para a minha própria realidade, para minhas próprias limitações, para a minha própria natureza, e não me permita ser transformado por Deus.
somos imperfeitos e o arrependimento é uma condição à vida do crente. Se somos crentes, seguidores do Cristo, perdão e arrependimento farão parte da nossa caminhada. Arrependimento é sinal de mudança, é o primeiro passo de transformação. O arrependimento é nobre e abre o caminho para a transformação. E eu concluo dizendo: ao longo da história, o homem tem tentado estabelecer paz de diversas formas. Contudo, o reino de paz, ele não se estabelece por maquinações políticas. Ele não se estabelece através do poderio militar, de balas, de células eleitorais, de eleições, de intrigas, através da democracia. Não. Como disse o escritor Brian Zenge, o reino de paz, ele se aproxima em silêncio. Ele fala de forma poética, se aproxima em silêncio, quase em segredo, como uma semente ao crescer, como o trigo se erguendo, vem com um retorno para casa. Sussurros, conversas tranquilas, enquanto pessoas dormem de maneira surpreendente em lugares inesperados, mediante a transformação gradual de corações e mentes, uma vida por vez. À medida em que as pessoas se fascinam no relacionamento com Jesus, o príncipe da paz, encontram o seu perdão e aprendem a estendê-lo a outros. A minha oração nessa manhã é que você possa viver uma vida cheia de paz, mas alicerçada no perdão que traz a paz, alicerçada numa vida de arrependimento, numa postura humilde daquele que reconhece que tem falhas, que não passa por cima dos seus erros, antes olha nos olhos do ofendido e trata com verdade, com sinceridade, não passa por cima. Essa é a minha oração, que possamos viver uma cultura de paz, que essa paz do nosso coração ela se estenda aos nossos relacionamentos e a começar da nossa própria casa, Eu oro para que Deus faça da sua casa um reino de paz, um reino de shalom, da nossa igreja um reino de paz. Nós vamos falhar uns com os outros, mas que não nos falte arrependimento e que não nos falte o perdão. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor, partilhar do vinho, partilhar do pão, celebrarmos a comunhão que há no corpo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Quando o pastor Lucas estava pregando, ele disse que uma das coisas que ele tem muito medo é de demorar em se arrepender. Quando ele falou isso no primeiro culto de hoje, eu lembrei de quando eu era um adolescente na minha igreja e chegava o dia da ceia do Senhor e eu tinha um temor no meu coração desse dia. Um adolescente não era diferente de outros adolescentes da minha idade, fazia coisas que devia fazer e fazia coisas que não devia fazer. Então aquele momento da ceia era um momento de grande confronto, mas esse receio do dia da ceia não surgiu do nada, surgiu da apresentação, da pregação, da ênfase que o meu pastor naquela época dava ao texto de 1 Coríntios capítulo 11. Eu peço que você abra 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, este texto que fala sobre a ceia do Senhor e que está inteiramente relacionado ao que o pastor Lucas acabou de pregar aqui, sobre esta importância de vivermos em paz e de termos arrependimento
no nosso coração. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ouça bem essa expressão, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, novamente a expressão, indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando eu ouvi esse texto, lá na minha adolescência, e essas duas expressões saltavam aos meus olhos, ou por vezes eram enfatizadas pelo pastor naquele púlpito, eu sempre questionava: Deus, será que é melhor participar ou será que é melhor não participar da ceia do Senhor? Porquanto o que Paulo está dizendo é que aquele que participa deste memorial, desta mesa sagrada, indignamente, sem discernimento, sem compreensão, sem arrependimento, como aqui ouvimos hoje, será considerado réu do corpo e do sangue de Jesus. Então, quando eu ouvia isso, eu pensava assim: então é melhor não participar. E se esse pensamento passou na mente dos leitores de Paulo, Paulo os encurrala no verso 28. Porque ele diz: examine-se, pois, a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. E assim faça o quê? Coma do pão e beba do cálice. Em nenhum momento Paulo diz: olha, se você realmente se compreende como uma pessoa indigna, não participe. Ele não diz isso. O que ele diz é: trate o seu coração. Trate o seu coração. Arrependa-se do seu pecado. Confesse-o. Proteja os seus relacionamentos. Humilhe-se. Peça perdão. Abra o seu coração. Libere perdão, mesmo que outro não tenha pedido para você. Mas libere perdão em essência, em verdade. E depois participe. Não deixe de participar da mesa do Senhor. A ceia foi instituída para ser um confronto da nossa consciência. A consciência é o campo de atuação do Espírito Santo de Deus. É na consciência que o Espírito Santo de Deus nos acusa do pecado, da justiça e do juízo. É na nossa consciência. É o campo de ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então ninguém deve dizer assim: eu não vou participar da ceia. Nenhum cristão sério deve dizer isso. O que nós temos que fazer é o que Paulo diz: examine-se, olhe para dentro do seu coração, trate o seu coração, desconfie de você mesmo. Se você perceber que faz tempo que você não se arrepende de nada, coloque você mesmo em suspeita.
Se você percebeu que nos últimos conflitos que você teve dentro da sua casa, você tinha toda a razão, o tempo todo, é você que tem a razão. Desconfie disso, porque se eu tiver razão todas as vezes, eu já perdi há muito tempo. Não é possível que toda vez que eu discuto com minha esposa, eu estou certo e ela está errada. E se eu penso assim, então eu tenho uma grande possibilidade de estar pecando diante de Deus, e de estar me demorando para chegar ao arrependimento. O arrependimento devia ser alguma coisa imediata. O arrependimento devia ser alguma coisa que, no momento que a gente circunstancialmente peca, aquilo já devia tocar no coração. É a ação do Espírito, Ele convence do pecado, da justiça, do juízo. Então tinha que ser alguma coisa imediata. Na hora que eu faço isso, na hora que eu reajo mal à minha esposa, ou ao meu filho, ou a quem quer que seja, ou a circunstância da vida, imediatamente o Espírito diria: Abraão, você está errado. E o Espírito dizendo isso, rapidamente eu me arrependeria. Mas se eu estou passando por conflitos, e quando eu olho para trás, digo: não, sou eu que estou certo, é eles que estão errados. Então alguma coisa está acontecendo comigo, alguma coisa está acontecendo no meu coração. Esse esfriamento gradual, esse distanciamento gradual das Escrituras, a falta de dureza. Sabe, irmãos, Paulo alerta Timóteo profeticamente na sua segunda carta, no capítulo 3, que nos últimos dias os homens seriam orgulhosos, seriam prepotentes, seriam duros, seriam irascíveis, seriam violentos, seriam desobedientes aos pais e mães, seriam infiéis nas alianças estabelecidas, nos contratos, seriam mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Eles falariam em piedade, eles teriam um discurso de santidade, de cristianismo ou de cristandade, mas eles não viveriam isso na prática. Paulo é muito enfático no que ele diz ali. E ele diz que por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor de quase todos iria se esfriar. E aí eu olho e penso que o que o pastor Lucas pregou aqui tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje, porque as pessoas demoram para se arrepender. E elas ficam amantes de si mesmas, elas ficam sempre o tempo todo falando de autoestima, de direitos pessoais, de elevar o seu interior. Eu vejo poucas pessoas quebrantadas, eu vejo pouca gente chegando até mesmo no ciclo da igreja, no meio de um culto, num culto de ceia, gente que chega que nem aquele fariseu, que bate a mão no peito assim, diz assim: Senhor, eu sou digno de estar aqui, Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Ou como o pastor Carlos Queiroz falou, e o pastor Lucas citou aqui, ser mais duros conosco mesmos e ser mais flexíveis com as pessoas. Queria que os líderes viessem aqui à frente. Nós vamos distribuir os elementos da ceia do Senhor nesta manhã de domingo, seguindo a ordem de Jesus. Vamos relembrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o seu corpo ferido, machucado, o seu sangue vertido para nos purificar de todos os pecados, e trazer à nossa memória, irmãos, trazer à nossa memória que o preço de todos os nossos pecados foi pago por Jesus na cruz, todos, e que o arrependimento agora, entenda isso, o arrependimento agora não deve se dar em função da salvação. Porque se um cristão pecar, ele não perde a sua salvação.
Se ele pecar pontualmente, se aquilo é uma circunstância, se aquilo é fruto de um impulso que acontece num determinado momento, mas o não arrepender-se dos seus pecados sinaliza que essa pessoa ainda não foi salva. Entenda isso, por favor. Por isso João ensina que o cristão não permanece no pecado. João deixa claro isso. O verdadeiro cristão não permanece no pecado. Ele pode até pecar. Ele diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele sim é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ele ensina isso no contexto do capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, fala comigo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas, se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua verdade não está em nós. Por isso a ceia é fundamental, irmãos. A ceia é esse momento do confronto da nossa alma. A ceia é esse momento importante da ação do Espírito Santo de Deus em nós. É o momento de você olhar para o seu coração e falar: Deus, do que eu tenho que me arrepender aqui hoje? Ó Espírito Santo de Deus, fala comigo. Do que é que eu tenho que me arrepender aqui hoje? Do que é que você tem que se arrepender? De nada. Você está quites? Você está indiferente ao que eu estou falando aqui? Não é para você? É para sua mulher, é para o seu marido, é para o seu filho, para o seu pai, para a sua sogra? Não é para você? Do que você tem que se arrepender? Se você tiver que cair de joelhos agora diante de Jesus, chorando e suplicando perdão, do que seria, irmão querido? Do que seria exatamente? De nada. O que te leva a ser quebrantado aos pés da cruz de Cristo? O que te leva a ser quebrantado aos pés da cruz? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e ore ao Senhor nesse momento. E pergunte isso para o Espírito Santo de Deus: Senhor, do que tenho eu que me arrepender na tua presença? Do que tenho eu que suplicar o teu perdão nesta manhã em que celebramos a ceia do Senhor, relembramos a morte de Cristo, o seu corpo ferido na cruz, o seu sangue derramado no madeiro para nos libertar dos nossos pecados? Do que tenho eu que me arrepender, Senhor? Do que tenho eu que tratar? São pensamentos impuros? É uma atitude de indiferença? É o distanciamento de Deus? É a falta da oração? É a falta da comunhão diária com Deus? É a falta de testemunho cristão? Do que tem que me arrepender? São negócios desonestos? São jeitinhos dados dentro da empresa, dentro do trabalho, através dos quais alcançamos benefícios, e Deus do céu está vendo isso? São mentiras? É a raiva, a ira, o mau humor, o descontentamento, a ansiedade? São os relacionamentos? São pessoas que me feriram e eu preciso liberar perdão e estou magoado com elas e não quero liberar? Do que temos que nos arrepender, irmãos? Do que você tem que se arrepender? Confesse ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Porque se nós confessamos de verdade os nossos pecados, Ele é tão fiel, tão generoso, tão misericordioso, tão cheio de graça. Ele é fiel, Ele nos perdoa do pecado e Ele nos purifica de toda injustiça. Então confesse agora. E se você tem que tratar algo diante de Deus,
Deixe Deus tratar no seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus tratar você agora. Se há alguém que precisa liberar perdão, para quem você precisa liberar perdão, libere. E se há alguém para quem você precisa pedir perdão, quando você sair daqui, vá ao encontro dessa pessoa. Trate o seu coração. Não admita viver como incrédulo neste mundo, meu irmão. Não admita viver como incrédulo. Às vezes o que mata o nosso coração é a nossa falta de bondade para com as pessoas, a nossa indiferença. É um pecado. Ora, aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz, nisso comete pecado. Eu e você somos assim. Se nós começarmos a olhar na Bíblia, tudo que a Bíblia fala sobre pecado, nós vamos nos assustar. E é bom que seja assim, que o Espírito Santo de Deus nos convença do pecado, da justiça e do juízo nessa manhã. E vamos confessar ao Senhor. Vamos confessar ao Senhor. Aqueles que são crentes em Cristo Jesus, se um dia você creu no Senhor, entregou a Ele o seu coração e obedeceu o Senhor através do batismo, está em comunhão com sua igreja, com o seu Deus, você deve participar da ceia do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé e ao receber o primeiro elemento da ceia, que é o pão, você pudesse assentar para que todos sejam servidos neste momento. Cordeiro, tu és o Cordeiro, sacrificado por mim. Tu és digno de todo louvor e adoração. Teu sangue, precioso sangue, foi derramado por mim e abriu o caminho. Eu posso entrar no Santo dos Santos. Venho adorar. Jesus, és maravilhoso, não há outro igual a ti. Jesus, te amo, te louvo, minha vida pertence a ti. Jesus, tu me perdoaste, nova vida encontro em ti. Jesus, precioso Jesus, tu és o Cordeiro. Jesus, precioso Jesus, tu és o Cordeiro. Sacrificado por mim, tu és digno de todo louvor e adoração. Teu sangue, precioso sangue, foi derramado por mim e abriu o caminho.
Precioso Jesus, tu és o Cordeiro. Jesus, precioso Jesus, tu és o Cordeiro. O que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós te exaltamos, Senhor Jesus, porque naquela noite tão dura, fria, sangrenta, ali na cruz do Calvário, o Senhor tomou sobre si os nossos pecados. Toda a maldade do nosso coração, Senhor, os nossos maus pensamentos, as nossas dúvidas, a nossa incredulidade, a dureza do nosso coração, a ira que explode de dentro de nós, as palavras duras que saem da nossa boca, o mau juízo voltado aos outros, as nossas mentiras, a maneira como nós às vezes revidamos o mal com o mal, os nossos negócios. Pior do que isso tudo, Senhor, o Senhor sofreu dano de toda a maldade do nosso coração. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque ali na cruz do Calvário o Senhor nos venceu. Mais do que vencer o inferno, mais do que vencer a morte, o Senhor nos venceu na cruz do Calvário, Senhor. Senhor, nós não somos merecedores de tão grande sacrifício, Senhor. Como podemos nós querer ousar estar na Tua presença? Porque Tu não tens encontrado em nós autoridade e santidade suficiente para isso. Mas a Tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e pelas Tuas pisaduras, pelas Tuas chagas, nós fomos curados. Senhor, não nos permita desonrar ao Senhor e tão nobre sacrifício na cruz derramado por nós. Não nos permita te desonrar, Senhor. Nós queremos caminhar lado a lado com o Senhor. Nós queremos tratar o nosso coração na Tua presença. Nós não queremos ser vencidos pela natureza do velho homem que habita o profundo do nosso coração. Nós queremos ser vencidos pelo Teu Espírito todos os dias, Senhor. O tempo todo da nossa vida, nós queremos ser vencidos pelo Teu Espírito Santo. E se a consciência é o campo de atuação do Teu Espírito, que a nossa consciência jamais esteja cauterizada diante do Senhor. Ao contrário, que o Teu Espírito Santo tenha o tempo todo acesso à nossa consciência, Senhor. E no momento em que pecarmos contra o Senhor, que rapidamente o confessemos, porque o Senhor não merece que nós sejamos um depósito imundo, sujo, cheio de coisas ocultas, que desonram o Teu nome. O Senhor não merece isso. Nós somos o templo do Espírito Santo e queremos que o templo seja santificado ao Senhor, Pai. Bendito seja o Teu nome. Porque o Teu corpo,
foi machucado no nosso lugar. O Senhor assumiu a culpa por nós. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Vamos comer todos juntos, irmãos. Estão participando, permanecerão de pé para receberem o segundo elemento, a ceia do Senhor, o vinho representando o corpo de Cristo, o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer. Naqueles momentos de dor, o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos das mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por me suportou, carregou minha cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer,
gratos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor fez, faz e continuará fazendo por nós. Obrigado porque um dia o Senhor rasgou a história e veio a este mundo, ó Deus, vestiu pele humana, derramou tanto amor em prol das nossas vidas. Ó Deus, ainda que vivêssemos milhões e milhões de anos, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, seria ainda pouco e pequena para expressar tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, fez a nosso favor. Obrigado pelo teu imenso sacrifício na cruz, porque o Senhor se despojou de si mesmo, deixou a sua glória, todo o seu séquito, toda a sua beleza, sua formosura, para vir ao nosso encontro, Senhor, nos abraçar, nos amar, nos perdoar e, sobretudo, verter o seu sangue naquela cruz, Senhor, para nos reconciliar consigo mesmo, ó Deus, para nos reconciliar com Deus, para possibilitar o nosso reencontro com o Pai das luzes, o Pai da eternidade, o Deus eterno, o Deus maravilhoso, Senhor. Obrigado por este momento, Senhor, por nos privilegiar, ó Deus, com a possibilidade de rememorizar, de, ó Deus, agradecer, refletir e colocar as nossas vidas e os nossos corações mais uma vez no teu altar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar o cálice, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de nós sairmos deste lugar e de darmos um abraço um ao outro, deixa eu só lembrar aos irmãos que esta próxima semana nós teremos o culto de virada do ano, dia 31, quarta-feira à noite. O culto começará às 9h30, foi avisado aqui no IBAN Informa. E no dia 1º, quinta-feira, excepcionalmente, apenas esta quinta, não haverá culto aqui na IBAN. Então é um dia de feriado universal. Nós não temos como ter os funcionários escalados, muitos deles têm estado escalados já em feriados no decorrer de todo o ano. Então nesse dia 1º especificamente não teremos culto aqui, você vai poder cultuar Deus dentro de sua casa com sua família. Amém, irmãos? Mas no dia 31 à noite, um culto muito especial. Eu espero ter toda a igreja aqui presente para juntos celebrarmos a Deus com grande alegria pelo ano que se finda e orando e intercedendo a Deus pelo ano de 2015. Dá um abraço no seu irmão e diga assim: eu quero ser uma grande bênção na sua vida, conte comigo, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, até logo mais no culto da noite.